Há cultos em que Deus é apenas um nome no letreiro. Há igrejas onde o povo canta, pula, grita, mas o céu permanece em silêncio, porque há algo pior do que um culto vazio. É um culto cheio de gente, mas vazio da presença. Enquanto muitos buscam aplausos, Deus busca arrependidos. Enquanto se multiplicam palcos e luzes, o altar verdadeiro foi esquecido. A adoração virou performance, a palavra virou entretenimento, e o Espírito saiu. Sim, ele saiu. Porque Deus não divide sua glória com o orgulho de homens. Ele não habita onde há mentira no coração, nem se manifesta onde o culto virou vaidade coletiva. Quantos cultos hoje são feitos para Deus, mas sem Deus? Neste vídeo, vamos expor com base na palavra, porque a glória de Deus tem se afastado de muitos ajuntamentos que se dizem cristãos. Vamos entender o que Deus aceita em um culto e o que ele rejeita. E, principalmente, vamos clamar pelo retorno da presença, não a fama da igreja, mas a glória do Senhor. O maior juízo que pode cair sobre uma congregação não é a perseguição dos homens, é o silêncio de Deus. Não é a escassez de membros, nem a perda de status diante do mundo. É a presença do Senhor ter partido e ninguém ter notado. Quando o culto continua, o louvor soa, a pregação acontece, mas os céus permanecem fechados. Algo mais terrível do que uma guerra espiritual aconteceu. Deus já não está ali. Foi o que aconteceu em Siló. Em 1 Samuel 4, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi levada à guerra como um amuleto. Mas Deus não se move por rituais vazios. Israel perdeu a batalha. A arca foi tomada pelos filisteus. E quando a notícia chegou, a nora do sacerdote Eli deu à luz um filho e o chamou de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. A glória foi embora, mas os ritos continuaram. Os sacerdotes ainda estavam de pé. O templo ainda funcionava. Mas Deus havia partido. Assim também está a igreja moderna. A música é excelente. A estrutura é invejável. As luzes brilham. Os telões projetam frases de impacto. Mas o povo sai do culto vazio, cansado, seco. O púlpito fala de tudo, menos de arrependimento. E o altar, lugar de quebrantamento, foi substituído por uma plataforma de performance. Deus já não está em muitos cultos. E o mais trágico é que ninguém se dá conta. Não é que ele foi embora por capricho. Deus não abandona onde há fome por sua presença, onde há arrependimento genuíno, onde há reverência. Mas onde o nome dele é usado para promover homens, onde o espírito é manipulado como ferramenta de entretenimento, onde o culto gira em torno de aplausos e visibilidade, ali ele já não se revela mais. Charles Spurgeon certa vez declarou: o culto verdadeiro não é medido pelo entusiasmo dos homens, mas pela presença invisível de Deus. O culto pode ser animado e morto ao mesmo tempo. O povo pode estar em êxtase emocional e espiritualmente morto, como em Ezequiel 8, onde os anciãos de Israel estavam no templo, mas adoravam ídolos em segredo. Aos olhos dos homens, era um culto. Aos olhos de Deus, era abominação. E se hoje os olhos de Deus sondassem muitos ajuntamentos, o que ele veria? Pessoas que dançam com o corpo e traem com o coração. Pregadores que citam a Bíblia, mas não vivem nada do que dizem. Multidões que buscam bênçãos, mas não buscam o abençoador. A ausência de Deus não acontece de repente. Ela começa quando deixamos de considerá-lo. Quando fazemos do culto uma rotina, uma apresentação, um evento de marketing. Quando a oração é cortada pelo tempo. Quando a palavra é moldada para agradar. Quando a adoração é medida por estética e não por entrega. Aos poucos a glória se retira. E a igreja se acostuma com a ausência, como Sansão, que não percebeu que o espírito já havia se afastado dele.
mas nem todos se conformam. Há ainda os que, ao entrarem num culto vazio da presença, sentem o peso do abandono. Sentem que algo está errado, mesmo sem saber nomear. Sentem saudade de uma glória que talvez nunca tenham visto, mas que a alma reconhece. São esses que Deus chama de volta. É com esses que o Senhor reconstrói o altar. A pergunta que ecoa neste capítulo é simples e direta. Você percebe a presença de Deus quando está no culto? Ou apenas a presença de pessoas? Porque onde Deus está, há quebrantamento. Onde Deus está, há temor. Onde Deus está, há arrependimento, conversão, transformação real. Onde tudo isso falta, Deus já não está mais. E não adianta dizer, mas foi bonito. O coral cantou bem. A palavra foi leve. Se o coração sai do mesmo jeito que entrou, então não foi culto, foi evento. Que o Espírito Santo nos desperte. Que nossa alma chore diante do altar vazio. Que sejamos como Moisés, que disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Porque a glória pode até se retirar de muitos, mas não precisa se retirar de você. Algo sutil e sombrio aconteceu no coração da igreja. O altar, esse lugar sagrado onde homens morriam para que Deus vivesse neles, foi lentamente substituído por um palco. E o palco não exige sacrifício, ele exige performance. Enquanto o altar clama por arrependimento, o palco pede aplausos. E em muitas igrejas, esse foi o câmbio trágico. Trocou-se fogo por fumaça, presença por produção, rendição por roteiro. O mais alarmante é que tudo parece funcionar. As luzes brilham com excelência. Os músicos tocam com precisão. As palavras são ensaiadas, polidas, cuidadosamente preparadas para agradar. Mas o Espírito já não está. A glória foi embora e ninguém percebeu, porque o ambiente ainda provoca emoção, mas já não promove conversão. As mãos ainda se levantam, mas os corações permanecem fechados. Os olhos ainda se enchem de lágrimas, mas a alma continua seca. O povo sai do culto dizendo que foi forte, mas vive fraco. Diz que foi lindo, mas permanece sujo. E assim, semana após semana, o espetáculo continua, sem Deus. Charles Spurgeon certa vez alertou: quando o palco invade o templo, o espírito se retira. Ele não divide sua glória com ninguém. E é isso que temos visto. Não há mais espaço para o invisível. Tudo precisa ser mostrado, projetado, divulgado. Até o secreto da oração virou conteúdo de story. O jejum virou campanha publicitária. O quebrantamento precisa de ângulo e trilha sonora. Mas Deus ainda procura os que o adoram em espírito e em verdade. Não com maquiagem espiritual, mas com o rosto no pó. Em 1 Reis 18, Elias confronta os profetas de Baal num cenário semelhante ao que vivemos hoje. O povo hesitava entre dois senhores. A idolatria havia tomado o altar. E a primeira atitude de Elias foi reconstruir o altar derrubado. Não pediu fogo primeiro, pediu o altar. Porque onde não há altar, o fogo não vem. E se vier, será estranho, produzido por homens, e não vindo do céu. Hoje, muitos querem o fogo sem altar. Querem a glória sem a cruz. Querem o mover sem o quebrantamento. Mas o Deus da Bíblia não se deixa manipular por holofotes. Ele ainda procura corações contritos. Ele ainda se revela onde há reverência, temor e verdade. Há um som nos bastidores da igreja moderna. É o ranger da estrutura do palco, cada vez maior, mais pesado, mais barulhento. E ao fundo, quase imperceptível, ouve-se um sussurro do céu dizendo: vocês ainda me querem? Ou estão satisfeitos com a estética do culto? E então, o Espírito se retira em silêncio. Como em Ezequiel, quando a glória se levantou do templo e foi embora.
passo a passo, até desaparecer. O povo não percebeu, continuaram adorando, continuaram celebrando, mas Deus já não estava mais entre eles. Ainda assim, nem tudo está perdido. Ainda existem corações queimando por algo real. Ainda existem aqueles que entram em um culto cheio de som e luz e sentem uma dor estranha no peito. Sentem falta de algo. Não sabem explicar, mas sentem. É a ausência de Deus. É a saudade do altar. E é a esses que Deus está chamando de volta. Ele está dizendo: reconstrua o altar, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja no secreto, mesmo que pareça pequeno diante do palco que ergueram. Reconstrua, porque o fogo verdadeiro ainda cai onde há sacrifício. A presença ainda se manifesta onde há fome. O céu ainda se abre para os que não se conformam. A questão já não é se o culto foi bonito ou emocionante. A pergunta é: Deus estava ali? E se Ele não estava, por que estamos? Há algo ainda mais perigoso do que um culto sem Deus. É um culto onde Deus não está, mas todos pensam que Ele está. É quando a ausência de Deus é mascarada por uma atmosfera fabricada, por uma sensação cuidadosamente induzida, por lágrimas que brotam não do arrependimento, mas da manipulação emocional. E assim, dia após dia, cultos inteiros se sustentam sobre uma falsa unção, uma energia semelhante, porém sem essência. Uma presença simulada, mas sem santidade. Uma glória, aparente mas sem cruz. A Bíblia nos alerta que o anticristo virá com sinais, prodígios e engano. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses 2:9, mostrando que o engano dos últimos dias não será ateísmo, mas falsificação da fé. O inimigo não tentará destruir o culto, ele tentará imitá-lo. Ele se vestirá de luz, falará o nome de Jesus, profetizará bênçãos, fará pessoas chorarem, e ainda assim será um culto sem Deus. Porque a falsificação do sagrado é o método mais eficaz para afastar o povo da verdade. A falsa unção é como um perfume forte, demais. No início impressiona, mas logo enjoa. Ela agita, mas não transforma. Estimula a alma, mas não toca o espírito. Promove êxtase, mas não produz frutos. Gera dependência emocional, mas não santificação. E talvez o pior efeito seja esse. Quando a falsa unção se instala, ela torna o povo incapaz de discernir o real. A sensibilidade espiritual se torna embotada. O coração se satisfaz com pouco. E a fome por Deus se transforma em fome por mais experiências. Charles Spurgeon declarou certa vez: quando o Espírito Santo não é bem-vindo, o homem tenta fazer o trabalho de Deus com sua própria força. E o resultado é religiosidade, sem vida. E é exatamente isso que se vê quando a glória é substituída por estratégias humanas. Quando não se ora mais por unção, se ensaia. Quando não se jejua mais por poder, se estuda persuasão. Quando não se busca mais a face de Deus, se pesquisa o algoritmo das redes sociais. O espírito deixa de ser uma pessoa e vira um conceito, um símbolo, uma ideia bonita que cabe bem em músicas, camisetas e slogans, mas que já não é mais bem-vindo como presença santa que nos confronta, nos quebra e nos transforma. E ainda assim, os cultos continuam, a frequência continua, a música continua. O nome de Jesus ainda é pronunciado, mas os corações estão longe, longe da cruz, longe da verdade, longe do quebrantamento. O templo está cheio, mas o trono está vazio. Lembra-se de Sansão? Ele achava que ainda estava forte, achava que a força de outrora ainda o acompanhava, mas os cabelos já tinham sido cortados, e o texto diz algo que arrepia, e ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Juízes 16:20. Essa é talvez a frase mais trágica de toda a Escritura,
Porque ela descreve não só um homem, mas uma geração inteira que segue com suas programações sem perceber que Deus já partiu. Mas há esperança. Deus ainda se revela aos que o buscam em espírito e em verdade. Ainda há lugar para arrependimento. Ainda há como reverter esse quadro. Mas não com mais volume, nem com novos efeitos. Não com cultos temáticos, nem com marketing e slogans criativos. A restauração não virá do palco, mas do chão. Do pó, do quarto secreto, da confissão de pecados, da lágrima sincera que escorre sem plateia, do clamor de quem diz: Senhor, se tu não fores conosco, não nos deixes sair deste lugar. Porque no fim das contas, o verdadeiro culto não é sobre o que sentimos. É sobre quem estava presente. E se o Espírito Santo não está ali, então não importa o quanto cantamos, pregamos ou nos emocionamos, não houve culto. Houve apenas um ajuntamento religioso, vazio de glória e cheio de vaidade. Deus não se impressiona com multidões. Ele se move por rendição. E se quisermos sua presença de volta, precisamos aprender novamente a chorar por ela. O que sustenta a presença de Deus não é o volume do louvor, nem a eloquência da pregação. É o temor. E o que tem faltado em muitos cultos hoje não é técnica, nem carisma, nem criatividade. É reverência. É aquele santo tremor diante da glória de um Deus que ainda é fogo consumidor. Quando o temor sai pela porta, a presença também sai. Porque Deus não habita onde Ele é tratado como qualquer um. Ele é Pai, mas também é Senhor. Ele é amor, mas também é justiça. Ele acolhe, mas também julga. O livro de Atos conta que todos estavam cheios de temor e que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, 43, 47. A comunhão era pura, o pão era partido com alegria e singeleza de coração. Mas tudo isso acontecia depois do temor, não antes. Porque o temor é a porta para o mover autêntico do Espírito, é ele que impede a banalização do sagrado. É ele que coloca o coração no lugar certo antes que as mãos se levantem em adoração. Hoje, porém, vemos uma inversão. As pessoas querem milagres, mas sem obediência. Querem revelações, mas não querem renúncia. Querem poder, mas não querem pureza. E os púlpitos, com medo de parecerem duros demais, preferem falar sobre autoestima do que sobre santidade. Falam sobre cura emocional, mas se esquecem de falar da lepra do pecado. Reforçam identidade, mas não confrontam idolatria. Assim, lentamente, o culto se torna um lugar confortável para o homem, mas insuportável para o Espírito Santo. Charles Spurgeon nos alertou. É um grande engano pensar que podemos agradar a Deus sem o temer. O coração que não treme diante da sua palavra já está endurecido. E é isso que nos ameaça. Porque o culto moderno, na ânsia de ser acolhedor, tem deixado de ser santo. E o que começa como uma tentativa legítima de atrair os perdidos, termina em uma rendição à cultura. Já não se fala sobre inferno, sobre juízo, sobre cruz. São temas pesados demais para a geração atual. Mas a verdade nunca foi leve. A verdade sempre foi espada. Sempre cortou antes de curar. E se o culto não dói de vez em quando, talvez ele já não cure mais. O problema não está nas luzes ou na música. Está no coração que entra e sai do templo sem se dobrar. Está na alma que já não reconhece a diferença entre o profano e o sagrado. Está na boca que canta sobre glória, mas vive na lama. Está no líder que busca a aprovação da audiência mais do que a presença do Altíssimo. Não é a estética que expulsa o espírito, é a indiferença. É a ausência de arrependimento. É a ausência de choro. A ausência de joelhos no chão. De olhos fechados em reverência. De mãos levantadas não para impressionar, mas para se render. Deus não foi embora porque ficou ofendido com a modernidade. Ele se retirou porque já não havia espaço. E ele nunca força a entrada. Ele bate. E se ninguém abrir, ele parte, silencioso.
Como em Apocalipse 3:20, onde o Cristo da igreja está do lado de fora, batendo a porta. Da igreja, não do mundo, mas da igreja. E é isso que estamos vendo. Templos cheios e corações vazios. Cultos longos e profundidade curta. Palavras bonitas e frutos podres. Tudo porque o temor foi embora. E sem temor não há presença. Mas ainda é tempo. Ainda há um remanescente que treme, que entra no templo com alma em silêncio, que reverencia a palavra como se ela fosse uma espada afiada. E ainda há quem feche os olhos não para fingir, mas para fugir da distração e se concentrar no rosto daquele que é santo. Talvez você seja um desses. Talvez você também tenha sentido falta de algo. Talvez sua alma esteja cansada do barulho. E talvez esse cansaço seja a própria voz de Deus te chamando de volta. Porque Ele ainda responde onde há temor. Ele ainda se revela onde há reverência. Ele ainda se aproxima de quem reconhece que não pode viver sem sua presença. E que não aceita substitutos. Quando a presença de Deus já não é mais percebida, o ser humano instintivamente tenta preencher o vazio com algo que pareça santo, que se pareça com unção, mas que não venha do céu. O altar continua de pé, mas já não arde fogo verdadeiro. E em vez de clamarmos como Elias, ó Deus, responde-me com fogo, preferimos acender nossos próprios fósforos, fabricando experiências com os recursos da terra, ao invés de esperar o fogo do céu. É aí que os substitutos começam a aparecer. O primeiro substituto é a emoção. Toca-se uma música mais intensa, aumenta-se o volume, baixa-se a luz. Tudo isso cria um ambiente que pode parecer espiritual, mas que muitas vezes não passa de manipulação emocional. As pessoas choram, se arrepiam, sentem algo, mas esse algo nem sempre é o Espírito Santo. O coração humano é sensível a estímulos, mas a glória de Deus não é estímulo, é peso. E onde há peso, há transformação. Onde há glória verdadeira, há confissão de pecados, há quebrantamento, há silêncio sagrado, não só euforia. O segundo substituto é a atividade frenética. Cultos cheios de agendas, programações, apresentações, ministérios e tarefas. Tudo isso parece zelo, mas muitas vezes é apenas agitação para encobrir o vazio. Como Marta, que se ocupava com muitas coisas enquanto Maria se assentava aos pés do Mestre. A igreja hoje parece mais Marta do que Maria, e como consequência, perde a melhor parte. Perde o centro, perde a presença. O terceiro substituto é a personalidade do pregador. Quando o culto se torna uma vitrine para a performance de Poi, um homem e não mais um altar para o derramar de Deus, algo está profundamente errado. As pessoas começam a ir aos cultos não para ouvir o que o Espírito tem a dizer, mas para se emocionar com a eloquência do orador. Os púlpitos viram palcos, a palavra vira discurso motivacional, a pregação vira stand-up cristão, e o evangelho, que antes era espada, se transforma em um abraço morno que não confronta nem transforma. Charles Spurgeon escreveu: quando o foco do culto é o pregador e não o Cristo crucificado, o culto perdeu sua razão de existir. O quarto substituto é o sucesso humano. Igrejas lotadas, visualizações, seguidores, likes, aplausos, tudo isso pode ser confundido com a aprovação divina, mas não é. O mundo também sabe atrair multidões. Mas o que diferencia um culto verdadeiro é a presença de Deus, não o número de pessoas. É melhor uma igreja pequena cheia da glória do que uma multidão entretida e vazia. O céu não conta cadeiras ocupadas, conta corações rendidos. O quinto substituto é o ativismo social desprovido de evangelho. Fala-se sobre justiça, inclusão, empatia. Tudo isso é importante, sim. Mas quando se remove a cruz, o arrependimento, a santidade e a autoridade da Escritura,
Sobra apenas uma ONG de boa intenção vestida de igreja. Jesus curava, alimentava, abraçava, mas também dizia: vai e não peques mais. O culto que abraça o mundo, mas abandona o céu, está morto, mesmo que pareça vivo. Todos esses substitutos têm algo em comum. Eles não ofendem a carne, não confrontam o ego, não nos levam à cruz. E por isso, são aceitos, são populares, são aplaudidos, mas não carregam glória. E o pior é que, quanto mais tempo passamos com esses substitutos, mais esquecemos como é a presença verdadeira. O paladar espiritual se corrompe. E quando alguém se levanta para falar sobre arrependimento, santidade e clamor, parece estranho, como se fosse radical demais, fora de época, antigo demais para os tempos modernos. Mas Deus não mudou. O Espírito ainda vem onde há sede, onde há arrependimento, onde há espaço, onde há joelhos no chão e corações quebrados. E o que o céu busca hoje não são espetáculos, são altares, não são celebridades, são servos. Não são talentos, são lágrimas. A boa notícia é que ainda há tempo. Tempo de derrubar os ídolos modernos e reconstruir o altar. Tempo de esvaziar os palcos e santificar os púlpitos. Tempo de dizer: Senhor, volta. Volta para nossos cultos. Volta para nossas reuniões. Volta para nossas casas. Porque sem tua presença nada faz sentido. Há um momento no qual Deus deixa de advertir e passa a se calar. Um momento em que os céus, por mais pacientes que tenham sido, decidem fechar a porta. Não porque deixaram de ser misericordiosos, mas porque a misericórdia, quando desprezada, se transforma em juízo. O que estamos vivendo hoje em muitos cultos não é apenas distração, é abandono. O Espírito não está apenas distante. Em alguns casos, ele foi embora. Assim como a glória partiu do templo nos dias de Ezequiel, e ninguém percebeu. O povo ainda fazia os sacrifícios. Os sacerdotes ainda estavam nos turnos. Mas a glória já havia se retirado, porque o coração do povo havia se endurecido e o culto havia se tornado apenas uma encenação religiosa. Charles Spurgeon declarou: quando Deus parte silenciosamente de uma igreja, os bancos podem continuar cheios, mas o céu já a declarou vazia. É exatamente isso que vemos hoje. A aparência continua, os programas seguem, o som funciona, as luzes piscam, mas o céu está calado, e não há pior juízo do que a ausência da voz de Deus. Quando ele não fala mais, o coração do povo se entrega ao engano, e então multiplicam-se as heresias, crescem os escândalos, e a verdade passa a ser tratada como intolerância. O culto, que deveria ser lugar de confronto com a luz, passa a ser refúgio para permanecer nas trevas. A palavra que deveria ser espada é trocada por slogans. A oração que deveria ser clamor é reduzida a declarações de autoajuda. E o louvor que deveria ser sacrifício de aroma suave vira vitrine de performance vocal. O céu fecha a porta quando a adoração é dirigida a nós mesmos, quando nos tornamos o centro, quando o púlpito serve mais ao ego do que ao espírito, quando a igreja se preocupa mais com a aceitação do mundo do que com a aprovação do Senhor, quando a Bíblia vira um acessório e não a autoridade suprema. Então Deus faz o mesmo que fez com Laodiceia, fica do lado de fora, batendo. Não arromba a porta, não invade. Ele chama, ele espera, mas ele não força. O mais trágico é que muitos já não ouvem, porque se acostumaram com o barulho, com o movimento, com o corre-corre da agenda e da estrutura. Não há mais tempo para silêncio, nem espaço para arrependimento. E quando alguém se levanta para dizer Deus já não está aqui, chamam de legalista, de retrógrado, de radical. Quando alguém prega santidade, dizem que está julgando. Quando alguém clama por arrependimento, dizem que está sem amor.
Mas é justamente o amor que grita: voltem ao primeiro amor. O céu fecha a porta, mas ainda há tempo de bater. Ainda há tempo de clamar: Senhor, abre-nos novamente. Ainda há tempo de parar tudo, de silenciar os instrumentos, de apagar os holofotes e perguntar: estamos fazendo isso para ti ou para nós? É hora de voltarmos a perguntar onde foi que o Espírito se retirou. Onde foi que trocamos o altar pela plataforma? Onde foi que deixamos de orar para apenas cantar? Onde foi que perdemos o temor, o choro, a fome? A porta que o céu fecha, só o arrependimento pode reabrir. E o arrependimento começa com um joelho no chão e um coração despido. Começa com um perdoa-nos, dito não da boca para fora, mas do fundo da alma. Começa com a humildade de reconhecer: estamos fazendo tudo certo, menos a única coisa que importa: guardar tua presença. Deus ainda responde, ainda visita, ainda enche, mas não se derrama sobre estruturas vazias de essência. Ele se move onde há verdade, onde há quebrantamento, onde há fome real, onde há culto de alma, e não apenas de agenda. Se quisermos que ele volte a andar entre os candeeiros, como em Apocalipse, precisamos voltar ao primeiro amor. Não se trata de forma, se trata de essência. Não se trata de barulho, se trata de presença. Não se trata de como o culto começa, mas de quem está no centro dele. Não é tarde demais. A presença que partiu pode voltar. O espírito que se calou pode falar outra vez. A glória que se retirou pode preencher novamente cada canto da casa, mas não sem arrependimento, não sem altar. Sim, Deus ainda quer ser achado. Ele ainda busca verdadeiros adoradores. Ele ainda deseja andar no meio do seu povo. Mas não virá por meio de programas. Não virá por produção. Não virá por performance. Virá quando o coração da igreja for novamente dele, inteiramente dele. É por isso que o chamado agora não é para o sucesso, mas para o quebrantamento. Não para a visibilidade, mas para rendição. Não para os palcos, mas para os lugares secretos onde homens e mulheres se colocam em lágrimas e gemidos, clamando: volta, Senhor, volta à tua casa. A presença de Deus sempre foi atraída pelo sacrifício vivo. Abraão subiu ao monte e construiu um altar. Elias, antes de clamar pelo fogo, restaurou o altar. Jesus, antes de enviar o Espírito, subiu ao madeiro e se entregou por completo. Sempre há altar antes de glória. Sempre há renúncia antes da visitação. Hoje, muitos cultos não têm altar, têm estrutura. Não tem entrega, tem espetáculo. Não tem santidade, tem estratégia. E enquanto o mundo mergulha no caos, a igreja precisa ser mais do que uma voz suave. Precisa ser um som profético, uma trombeta que desperta os que dormem, um fogo que incomoda os mornos. Charles Spurgeon disse: não há lugar onde a presença de Deus não possa chegar, mas também não há lugar onde ela permaneça se não houver verdade. A presença não negocia com a vaidade. Ela não habita onde o nome de Jesus é usado como enfeite, mas não entronizado como rei. Ela não repousa onde há soberba, nem se manifesta onde a palavra é tratada como um manual de autoajuda. Ela vem onde há temor, reverência, sede e verdade. O caminho de volta à presença começa com uma pergunta: para quem é o culto? Se for para o homem, será bonito, mas vazio. Se for para o público, será popular, mas estéril. Mas se for para Deus, ainda que simples, ainda que sem luz, sem som, sem aplauso, será cheio. Porque o céu responde onde há sinceridade. Precisamos de cultos onde as pessoas saiam em silêncio, não por frieza, mas porque foram tocadas de forma tão profunda que falta voz. Precisamos de encontros onde não se sai mais leve, mas mais quebrado, onde não se busca alívio,
mas redenção. Onde a presença não é um adereço, mas o centro de tudo. É possível ver Deus restaurando sua glória. É possível ouvir novamente suas pisadas suaves entre os bancos. É possível voltar a sentir aquele peso doce que faz os joelhos dobrarem e as lágrimas rolarem sem explicação. Mas é preciso pagar o preço de derrubar os ídolos, de dizer não ao entretenimento, de silenciar o barulho, de voltar à palavra, de esperar, de clamar, porque a presença não é automática. Ela é atraída por corações desesperados e quando ela volta, tudo muda. O pecado perde a força, a carne perde o brilho, o mundo perde o sabor, porque agora há algo mais doce, mais forte, mais real. Há um fogo no altar, uma luz no rosto, uma nova vida no espírito. A igreja que voltar a ter a presença como prioridade será uma igreja viva, mesmo que perseguida, forte, mesmo que pequena, relevante, mesmo que invisível, porque onde o Espírito está, há liberdade, há verdade, há poder. E assim, com o altar restaurado, o culto volta a ser o que sempre deveria ter sido: um encontro com Deus. Se esta palavra falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o verdadeiro culto. Deixe nos comentários: Senhor, quero tua presença acima de tudo. Vamos juntos espalhar a verdade, ainda que ela confronte, ainda que ela custe, porque é melhor uma igreja com lágrimas no altar do que aplausos no palco.